Eu sou Michele Coutinho, neta de Dr. Elcimar, e vou ler A Separação. Alegando falta de consideração para com ele, mas na realidade bastante irritado com a força que o meu trabalho dava à tese de caldeiro, Xapo nunca mais foi o mesmo companheiro. A sua atitude me surpreendeu porque o que eu esperava ao apresentar em Londres o melhor trabalho que tinha feito até então era uma manifestação de orgulho por parte dele. Afinal de contas, eu era discípulo e as técnicas de registro de contratilidade uterina que usei para obter aqueles resultados me foram ensinadas por ele. Imaginei que, passado aquele momento, poderíamos voltar a colaborar, mas estava enganado. A apresentação de Londres tinha sido o meu grito involuntário de independência. A mágoa de Xapo foi duradoura e resultou em profundas consequências na nossa relação profissional e até mesmo na social. Durante o período 1958 a 1964, tínhamos realizado diversos projetos de colaboração. Ele em Nova York, Rockefeller University, e depois St. Louis, Washington University, onde foi ser professor, e eu na maternidade Climério de Oliveira, como chefe de pesquisas, e nas faculdades de farmácia e medicina como professor. Visitávamos-nos e participávamos juntos de congressos e seminários, constantemente. Depois que se separou da primeira esposa, encorajei-o a fazer uma casa na praia em Itapuã, onde ele poderia vir passar o verão com a sua nova e bela jovem esposa alemã. Ajudei a construir a casinha em um terreno à beira da praia em Itapuã, em uma tarefa de terra cheia de coqueiros. Depois do Congresso de Londres, nossos encontros continuaram por força dos projetos que tínhamos começado juntos, mas não fazíamos festa ao nos encontrarmos. Naquele momento, negociávamos uma redentora ajuda financeira da Fundação Ford, que nos proporcionaria 5 anos de pesquisas da melhor qualidade. O projeto foi negociado com Ivan Almeida, representante da Fundação do Rio de Janeiro, São Reynolds, ex-embaixador dos Estados Unidos na Colômbia, que no momento representava a Fundação na América Latina. Escrevi o projeto de tal modo a concluir o maior número possível de interessados das cadeiras básicas e clínicas da Faculdade de Medicina, porque o que desejava a Fundação Ford era desenvolver um centro de pesquisas e treinamento em reprodução humana de alto nível no Brasil. As negociações iam bem, até que os representantes da Fundação Ford discordaram da minha proposta de designar Xapo diretor do programa. Cumpri a delicada missão de transmitir a Xapo a decisão dos representantes da Fundação. Chovia muito naquele fim de tarde, em que fui à casa dele para transmitir a má notícia e ver como podíamos conservá-lo em posição de destaque no projeto sem o poder do diretor. Obviamente não gostou. Também não quis adiantar muita conversa, nem quis saber quem seria o diretor. Achou que o assunto seria resolvido em Nova York, conversado diretamente com a alta cúpula da Fundação Ford, a quem tinha acesso. Viajou no dia seguinte. Em Nova York, procurou usar o seu prestígio e ligações para reverter a situação, mas o que conseguiu foi adiar a decisão. A Fundação Ford preferia que a chefia do projeto me fosse confiada. Para resolver o impasse, enviou a Salvador alguém que tivesse autoridade e competência para analisar todos os aspectos do problema e finalmente decidir. A pessoa escolhida, Anne Southam, era professora de ginecologia e obstetrícia da Universidade de Columbia, em Nova York. A doutora Anna Southam chegou a Salvador uma semana depois, precedida por Xapo, que veio dias antes para preparar a defesa dos seus pontos de vista e instruir seus colaboradores. A essa altura, estava claro que Xapo não aceitaria nenhuma outra posição que não fosse a de chefe, e para justificar sua insistência, cometeu o erro de retirar os elogios que anteriormente fazia ao meu trabalho. Deixou transparecer que profissionalmente eu dependia dele e que eu me mantinha sob a sua sombra e sob a sua orientação. Sem ele eu fracassaria. Doutora Southam entrevistou várias pessoas, do caseiro do biotério ao reitor, mas dedicou mais tempo aos 2 maiores interessados, Xapo e eu. Comigo passou um dia inteiro. Conversamos sobre o trabalho, o passado e o futuro. A conversa se manteve em alto nível. Na maior parte do tempo tratamos de medicina. Achei que ela gostava do que ouvia. Porém, houve um momento em que cheguei a temer a perda da sua simpatia.
Visitávamos o biotério, onde mantínhamos uma colônia de saguins para estudos de fisiologia da reprodução. Quando a doutora, encantada com os bichinhos, pediu para vê-los mais de perto, o tratador, enluvado, abriu uma gaiola e tentou segurar um dos maiores espécimens quando o animal saiu lépido para fora da gaiola, correu pelo chão do corredor e, como um raio, buscou abrigo debaixo da saia da nossa respeitável visitante. Paralisada, olhos esbugalhados, a corajosa doutora Sodom não se mexia, aguardando que eu ou o tratador fizéssemos alguma coisa. A enorme saia frouxa não deixava perceber onde estava o sagui, que para nosso desespero mudava de lugar, sem aviso prévio, correndo de um lado para o outro, para cima e para baixo. Cada carreira provocava um sobressalto na doutora e nos dois perplexos espectadores. Achei que com o médico estaria mais adequado para palpar as partes íntimas da minha ilustre colega. Coloquei as luvas do tratador, mas felizmente na primeira aproximação afugentei o assustado sagui, que escapou em direção ao fundo do biotério. Saímos rápido. Levei a doutora ao banheiro para que fizesse um exame dos possíveis estragos ou ferimentos. Para nossa tranquilidade, constatou que, exceto alguns rasgões no forro da saia e pequenos arranhões, estava bem. A entrevista continuou depois do almoço e se estendeu por toda a tarde. Ao despedir-se, a doutora Anna Sodom tranquilizou-me a respeito do incidente com o sagui, declarou-se satisfeita com o que viu e ouviu, e com um aperto de mão disse com convicção: "Você ganhou. You won." O comportamento de Xapo no episódio não deixava dúvida no meu espírito de que não podíamos nem deveríamos mais trabalhar juntos. Agora, era eu quem estava muito magoado. Restava-nos alinhar alguns trabalhos em comum, que havíamos iniciado, o que podia ser feito por correspondência e com a ajuda de terceiros. Meses depois, arrependido, ele tentou reatar uma amizade que não mais existia. Insistiu para ver-me, relutei. Acabei aceitando conversar, mas eu estava decidido por não reconciliar. Seguimos então nossos caminhos separadamente. Uma pena. A Fundação Ford concedeu à Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia a soma de quase $500 mil para serem utilizados dentro do programa que propus e que deveria estender-se por 5 anos. Em contrapartida, à universidade caberia contribuir com a quantia igual, a ser paga de maneira crescente de tal forma que, ao fim do 5º ano, a responsabilidade da manutenção do programa seria totalmente da universidade. Logo que foi aprovado o grant pela Fundação Ford e as condições aceitas pela UFBA, na pessoa do seu reitor Miguel Calmon Sobrinho, a Fundação enviou o primeiro cheque à Faculdade de Medicina. A chegada daquele cheque na conta da universidade provocou uma reação paradoxal no espírito do então diretor da instituição, meu amigo e guia Jorge Novis, necessitado de recursos até para consertar o telhado da casa. Novis, profissionado por outros professores da faculdade, achou que os recursos doados à universidade poderiam ser desviados para atender às emergências do prédio onde funcionava a maternidade. Então me informou que posteriormente apresentaria ao reitor uma justificativa posicionando-se quanto à utilização da verba. Fiquei uma fera. Telefonei para Jorge, pessoa com quem eu tinha grande admiração e afeto, para transmitir-lhe a minha surpresa e o meu inconformismo. Ele, firme, insistiu que aquele dinheiro todo não podia ficar à disposição de um programa limitado a servir apenas às disciplinas de obstetrícia, bioquímica e fisiologia. Como diretor, ele se sentia obrigado a cuidar da escola e não do programa. Não tive dúvida. Fui direto ao reitor. Miguel Calmon me recebeu imediatamente. Ouviu-me, pegou o telefone e pediu à sua secretária que mandasse chamar o diretor Novis, que se encontrava no Hospital das Clínicas, vizinho à reitoria. Em menos de 10 minutos, Jorge entrava no gabinete do reitor. Cumprimentou-me e, antes mesmo que o reitor falasse, disse que já sabia do que se tratava, mas que havia pensado no assunto e estava disposto a cumprir o que estabelecia a Fundação Ford na sua carta de doação. O reitor fez questão de declarar, me dirigindo a palavra, que aquela doação era uma honra para a UFBA e que as condições seriam cumpridas ao pé da letra. Não foram. Morto Miguel Calmon, foi sucedido por Roberto Santos, professor de medicina, que, apesar de tecer elogios em referência ao programa de reprodução humana,
declarou-se impossibilitado de cumprir os termos do contrato assinado por Miguel Calmon com a Fundação Ford. Completados os 5 anos, na falta da contrapartida da UFBA, o programa iria terminar, mas não terminou. Em 1964, fui designado investigador principal e chefe de pesquisas da maternidade, onde passei a ganhar espaço para instalação de equipamentos, biotério, salas de cirurgia para animais e até apartamentos para hospedar os cientistas convidados. Nesse mesmo ano, também fui nomeado professor adjunto de bioquímica na Faculdade de Medicina e chefe do departamento de bioquímica no Instituto de Química. Ocupava, assim, 3 cargos importantes na universidade, porque, além dos 2 citados, havia o de professor catedrático de Química Biológica da Faculdade de Farmácia. Apesar desse aparente sucesso na carreira universitária, a situação política do Brasil, no início de 64, provocava grande insegurança àqueles que, como eu, estava vinculado aos americanos por meio de pesquisas científicas concentradas em reprodução humana. Havia uma deliberada onda anti-americana, conduzida por estudantes esquerdistas, liderados por pseudo-estudantes plantados em espaços estratégicos pelos partidos comunistas, que dominavam os diretórios das escolas superiores e secundárias. Obviamente que não simpatizavam com a minha atividade, sobretudo pela constante movimentação que eu promovia trazendo conferencistas americanos que trabalhavam na área da reprodução, para proferir as conferências e ministrar os cursos. No começo de 64, a pressão contra o meu trabalho era enorme, porque os estudantes comunistas sentiam-se fortalecidos pelo esquerdismo do presidente João Goulart. Exigiam até que os protocolos das pesquisas fossem submetidos à aprovação deles. Cumprindo ordens dos dirigentes comunistas, promoviam greves, punham faixas condenando as pesquisas sem terem nenhuma noção do que fazíamos. Ao perceberem a situação difícil em que me encontrava, colegas do exterior insistiam para que eu deixasse o país, à beira do comunismo que já escravizava uma boa parte do mundo. Considerei seriamente 2 alternativas. A primeira, naturalmente, a França. Casado com uma francesa, pai de filhos com a cidadania francesa, poderia morar e trabalhar naquele país. Além dos amigos que prontamente se dispuseram a me assegurar um lugar de professor na Faculdade de Medicina de Paris, a Sorbonne. A segunda alternativa, mais atraente do ponto de vista científico, era os Estados Unidos. Havia várias oportunidades. Uma delas era associar-me ao Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Cornell, cujo hospital, escola, o majestoso New York Hospital, onde eu me apresentava frequentemente como conferencista. O Departamento de Ginecologia e a cadeira de reprodução humana, chefiados por Fritz Fuchs, tinham à minha disposição um lugar de professor visitante. O importante era que eu tinha alternativas para continuar a estudar e pesquisar fora do Brasil, sem sofrer a humilhação de ser obrigado a fazer pesquisa ideológica no estilo lysenkoísta, como aconteceu com os meus colegas russos e do leste europeu. Mas o que eu gostaria mesmo era de poder trabalhar na minha terra, onde fiz carreira acadêmica. Tinha minha família, pai, mãe, irmãos, amigos, amigas, aliados e rivais. Tinha a música, tinha o carnaval. Se tivesse que ir, certamente haveria de voltar. Felizmente, não tive que abandonar a Bahia. Em março de 64, os militares tomaram o governo das mãos de João Goulart e, com o apoio de parte da população, assumiram o poder. Solução doce e amarga. Doce porque os novos dirigentes eram anticomunistas, amargo porque tomaram o poder à força, desprezando os princípios democráticos e exigiam a escolha do presidente pelo voto popular. Solução doce e amarga. Doce porque os novos dirigentes eram anticomunistas, amargo porque tomaram o poder à força, desprezando os princípios democráticos que exigiam a escolha do presidente pelo voto popular. Instalou-se um regime autoritário cujo autoritarismo se refletia nas instituições civis que permaneceram sob a tutela militar. Mas parte da população certamente preferia o autoritarismo nacionalista dos militares ao comunismo, com a absurda e antinatural ditadura do proletariado com a qual nos ameaçava Jango, dos males o menor. As demonstrações públicas de apoio aos militares foram impressionantes. O povo parecia desfilar alegre e aliviado. Assisti, divertindo-me, o desfile no Campo Grande dos líderes estudantis que há pouco dominavam por inteiro as atividades dos professores, além de ameaçarem acabar com as pesquisas realizadas na maternidade. Caras de pau.